vídeo, fechou. Tá, estamos gravando. Bom, então é isso, né? Vamos dar início para o evento. Boa noite para todo mundo, sejam todos muito bem-vindos, né? A mais um evento do XDA São Paulo, com a participação do XDA Blumenau na minha pessoa. Meu nome é Bruno, serei o moderador da conversa nessa noite. Então, né, só para fazer uma rápida introdução para aqueles que não conhecem o XDA, que é a Associação de Design e Interação, é uma organização apoiada por membros, dedicada à disciplina de Design e Interação. Ela nasceu lá por 2003, conta com mais de 100 mil pessoas interagindo em mais de 200 grupos locais, né, que são os capítulos que a gente chama, ao redor do mundo todo. E a gente está aí para fazer acontecer toda essa dinâmica entre a comunidade, interagir, espalhar conteúdo, conhecimento, e fazer cada vez mais a gente ser uma grande comunidade unida e cada vez mais global, né? Ainda mais agora que a gente está indo mais por caminhos online. Então, só para dar uma rápida introdução de como é que vai ser a dinâmica da noite, né? A gente já tem um roteiro pronto com os tópicos principais sobre a temática, mas vocês podem e devem interagir através do chat, enviando perguntas. A ideia é que eu vou sempre estar acompanhando o chat e vou tentando encaixar as perguntas conforme o nosso roteiro. Então, assim, se estamos falando de um assunto, você mandou uma pergunta que já tem a ver, eu já tento encaixar na hora. Você mandou uma pergunta que tem a ver com alguma coisa mais para frente, eu dou uma segurada. Você mandou um negócio que não tem nada a ver, não tem problema, a gente deixa para o final e bota também. Naturalmente, se a gente tiver um volume muito grande, a gente talvez não consiga responder tudo, mas a ideia é tirar o melhor proveito possível, né, no período que a gente tem aqui para fazer o evento. E hoje a gente vai falar sobre como trazer a preocupação de UX para grandes empresas. E para falar mais sobre isso, a gente tem essas duas feras, que é a Carol, que é Head de Digital Innovation na Danone, e o Gustavo, que é diretor de Design no LX. Então, boa noite para vocês dois também. Uma honra tê-los conosco. E para começar um aquecimento, né, já para a gente, antes de entrar no roteiro das perguntas principais, vocês têm muita bagagem e é bacana então trazer esse contexto. Vocês poderiam se apresentar, né, dizer como começaram, o que fazem, como chegaram onde chegaram, enfim, fiquem à vontade quem quiser começar. Vamos lá, estava esperando o Gustavo começar, mas acho que ele também estava esperando eu começar. Então, vamos lá. Bom, eu comecei, na verdade, na área de tecnologia, desde nova, eu comecei com tecnologia, e depois eu acabei migrando para a parte de UX, que já passou pelo nome de arquitetura de informação e tudo, mas eu gosto dessa parte, acho que desde a faculdade mesmo, quando a gente falava de usabilidade, de aplicar, não eram aplicativos, né, mas de sistemas friendly. Então, sempre foi uma coisa que me chamou muito a atenção, fazer sistemas ou produtos, hoje a gente trabalha com produtos, que sejam amigáveis para o usuário final, para quem vai realmente utilizar tecnologia e sim começar a olhar para o que as pessoas precisam. Mas eu já passei pelo mercado financeiro, como Space, Invest, e agora que eu estou na área de varejo, passei pelo Einstein também, então mudei do mercado financeiro para essa parte que não tem nada a ver com o mercado financeiro, mas que também é bem insana, assim, é bem loucura, e agora tentando trazer a vida de UX para esse mercado que é novo, né? O UX é bem novo para essa parte agora. Bom, vamos lá então. Todo mundo me ouvindo bem aí? Sim? Ótimo. Então, bom, eu sou Gustavo Oliveira. Fico honrado pelo Bruno aqui, porque eu sou de Blumenau, né? Eu nasci em Blumenau, então eu não sou paulista. Eu vim para São Paulo, enfim, morei em várias cidades no Brasil, mas comecei minha carreira, né? Na verdade, comecei a trabalhar em São Paulo, tive uma passagem rápida, né? Comecei como, vamos falar dos primórdios, comecei em office boy lá em Recife, enfim, né? Onde de fato eu comecei a trabalhar, mas onde eu comecei a me dedicar desde 99, 2000, quando eu cheguei em São Paulo aqui, ao mercado digital. Então passei por aquela bolha, né, que a gente falava da internet, então, né, em 2001, 2001, e aí de 2003 em diante eu comecei a me dedicar exclusivamente em design, né, para design especificamente. Então eu tive várias experiências trabalhando com o terceiro setor, em agências de publicidade, trabalhando, enfim, mercado criativo, né? E aí eu tive
longa carreira na TOTUS, né, onde eu tive a oportunidade de liderar o time de design e inovação lá dentro. Então, fiquei lá de 99 a... não lembro agora. Agora, enfim, faz 2 anos mais ou menos. Eu estou há 2 meses na OLX, fiquei 2 anos na Visa. Então, de 99 até aqui, então, esses últimos 10 anos aí, né, praticamente quase 11 anos, nesse chapéu de design e inovação, né? Então, trabalhando nessas 2 frentes. Eu acho que design e inovação, eles andam muito juntos, na verdade. E design, ele é uma forma, né, da gente conseguir levar e gerar valor para dentro de uma organização, né? Então, basicamente é isso. Bom, eu estudei design de games também, então, e aí depois de um tempo eu comecei a me dedicar um pouquinho mais a estudar negócio, né? Então, porque eu acho que aí quando a gente começa a ter essa relação de negócio e design, como que o design consegue juntar esses elementos de negócio e começa a gerar valor para dentro de uma organização. Então, eu acho que esse é um ponto interessante aí que vale a gente desmembrar depois e falar como que se isso faz sentido ou não. Se alguém não concordar também, por favor, falem. Eu acho que é importante a gente debater bastante aqui. Pô, show de bola. Então, para a gente já adentrar, né, nos tópicos principais, né, como que o time de UX ele atua na empresa de vocês, né? Como é que ele está colocado em termos de estrutura, né? Qual é a diretoria? Como que ele está estruturado? Como que ele se compara às outras áreas? Assim, como que ele está encaixado na empresa? Tá. Gente, até pedindo um favor, se tiver muito baixo ou muito alto o volume, me avisa que eu regulo aqui, tá? Bom, na Danone, ele está estruturado embaixo da diretoria de tecnologia. Na verdade, na maioria dos lugares que eu passei, o UX está embaixo de tecnologia. A gente tem outras divisões debaixo de tecnologia, além de Digital Innovation, que é o meu caso, né, o meu domínio. E, assim, é muito engraçado esse ponto que o Gustavo está trazendo, que o UX, ele está realmente diretamente relacionado à inovação. A gente sempre trabalha os dois juntos, tanto que o UX, ele está embaixo do meu domínio, justamente porque ele tem essa forma diferente de trabalhar, ele traz um olhar diferente para o usuário, para a pessoa, para o humano, né, que a gente fala. E mesmo estando embaixo de tecnologia, que é uma coisa que ainda me gera um pouco de dúvida se deveria ficar embaixo de tecnologia ou não, para mim é excelente, porque eu faço parte de tecnologia e eu acho ótimo trabalhar com essa parte de UX, eu consigo mesclar bem. E eu acho que esse link entre a tecnologia e o UX tem tudo a ver. Mas, por outro lado, eu acho que o marketing também tem muito a ver com o UX, que é a área que mais demanda da gente dentro da Danone, no caso. E quando eu passei pelas outras empresas, era o marketing também que demandava. Então, assim, ainda tem lugares, se eu não me engano, na XP ainda tem uma parte de UX que está debaixo do marketing, mesmo tendo UX para tecnologia. Então, eu acho que as frentes são um pouco diferentes quando a gente fala de UX para marketing ou para tecnologia, né? Aí eu não sei como tá na OLX, aí o Gustavo consegue trazer para a gente agora. Não, muito bom. Bom, na OLX a gente está dentro do time de produto, né? Então, dentro a nossa, bom, eu fico com design e pesquisa, né? Então, isso está ligado dentro do time de produto, né? E aí, então a gente responde diretamente, né? O time de design aí responde diretamente pro Chief Product Officer, né? Então, esse é um pouco da estrutura, né? Lá nós temos mais ou menos aí 31 designers, né? Nós temos designers na estrutura de marketing também que não são ligados do time de marketing, né? Do time de design, na verdade, é um time, mas não são UX designers, eles são designers, enfim, muito olhando para a estrutura de publicidade em si, né? Olhando para branding e tudo mais, mas para a área de design em si, então nós temos ali, são 31 designers, nós temos os managers, né? Que ficam ligados dentro de cada liga, né, e dentro das ligas nós temos um time de pesquisa que fica cross essa liga, né, então fica distribuído dentro das ligas para suportar a parte de operação de pesquisa dentro das ligas, junto com os product designers. E aí dentro temos um time de design ops, né, que garante a operacionalização disso, então a operacionalização e a eficiência operacional do time de design. Então isso garante desde enxugar processo, garantir
uma melhoria nas entregas, né, e qualidade, e aí, né, em uma pessoa, né, então uma pessoa que lidera estratégia, uma pessoa que lidera design system especificamente. Bom, basicamente esse é o setup do time. Eu acho que existem diversas maneiras, né, então, por exemplo, na TOTS o time de design ficava ligado no time de pesquisa e P&D, né, de pesquisa e desenvolvimento. Então, na Visa ficava ligado no time de produto. Então, acho que as pessoas ainda estão encontrando o melhor caminho de plugar o time de design, né? Então, acho que vai por experimento, por acertos, por cases que algumas empresas fazem, né? Eu acho que o Brasil ainda ele passa, ainda tem um processo de maturação ainda para começar a criar, né, uma cadeira cada vez mais estratégica quando a gente fala em design dentro de uma organização, mas eu acho que a gente está no caminho bacana, assim. Eu acho que tem muitos cases sendo interessados, muitas empresas preocupadas em elevar a qualidade, né, das entregas, quando a gente fala em design especificamente, porque de fato ele não tem um retorno, o retorno muitas vezes ele é intangível, tem muitas pessoas que não conseguem converter, e aí tem toda aquela discussão, o ROI do design e tudo mais, né, e aí a questão é que eu acho que as empresas veem valor nisso, né, cada vez mais os executivos dão valor ao ponto de vista que o design traz durante uma discussão para definir ou ajudar na definição estratégica de um produto, ou como num olhar, né, de experiência para o cliente. Então, acho que tem um caminho muito interessante, né, para a gente trabalhar, mas também algo que já foi criado e a gente consegue aí, eu acho que grandes exemplos de grandes empresas aí trazendo e investindo em design, isso mostra para outras empresas que isso é importante também ser investido. Legal. E você já até deu uma dica do que a gente ia perguntar na sequência, né? Que é sobre tamanho de time, a estrutura de cargos e tudo mais. Como é que vocês trabalham? Você já falou que vocês têm os managers também. Na Danone também é mais ou menos nessa linha? É um time bem grande já? Como é que assim, estou aqui invejando o Gustavo com a estrutura da OLX. Porque, assim, na verdade, na Danone, o time de UX, essa parte de design, começou comigo, né? Eu comecei faz 2 anos a trazer essa estrutura para dentro da Danone, porque a gente não olhava ainda para essa parte de design lá. Na verdade, eu comecei nessa cadeira de UX lá, para poder justamente trazer uma organização e uma visão diferente. Então, assim, o time lá é super enxuto, assim, não dá nem para falar que é um time ainda. A gente tem, de fato, 2 pessoas de UX, trabalhando com inovação, o time é maior, mas, assim, a gente ainda tem essa deficiência de entender e de incorporar o UX mesmo dentro da companhia. A gente ainda precisa desenvolver isso, que é essa mentalidade de que o UX ele reduz o esforço, o trabalho, o retrabalho, ele reduz o esforço do próprio desenvolvedor na hora de criar uma solução, porque ele já traz tudo muito entendido, tudo percebido já com o usuário. Ele traz o usuário para colaborar na criação. Então, assim, isso a gente ainda está desenvolvendo e mostrando esse valor ainda dentro da Danone. A gente ainda não tem isso enraizado como cultura. A área de marketing entende isso muito bem, mas é uma empresa global e a gente ainda precisa levar isso para fora de uma forma mais consistente, eu diria. Eu acho até que tem algumas mudanças grandes vindo para a Danone, tem um VP assumindo agora, que ele está com uma cabeça bem diferente, eles estão trazendo uma parte de inovação muito forte, mas ainda é um movimento que está começando. Dentro da Danone a gente não tem estruturado de fato, assim, os nossos 2 UX trabalham insanamente para atender as 4 divisões da Danone, porque a Danone é dividida em algumas partes e, assim, é difícil atender todas as BUs mesmo da forma correta, né? Como a gente deveria mesmo, com os UX trabalhando com research, com discovery. A gente faz isso, mas o que a gente acaba fazendo é mais para uma parte de serviço. Eu tenho que contratar consultorias para poder fazer esse trabalho para a gente acaba supervisionando esse trabalho ou complementando esse trabalho junto com as consultorias que a gente contrata. Porque a gente não tem time formado lá. Na verdade, até de tecnologia. Se a gente for pensar, a Danone está se movimentando agora para ter a tecnologia como core. Então, a parte de UX, ela vem
vem nesse mesmo caminho, nesse mesmo processo. Entendi. Então, a gente tem basicamente aqui duas perspectivas, né? Uma de que ainda está em construção e uma que já está um pouco mais consolidada, né? Quando você entrou, Gustavo, já tinha essa estrutura mais forte ou ela começou a vingar mais depois que você entrou? Não, na verdade, eu acho que enfim, já senti a dor que a Ana sentiu em alguns outros contextos, na TOTUS, né, na própria Visa também. Quando eu cheguei na Visa já estava um time já estava formado, né, então isso é um ponto interessante, assim, né, então é algo que as pessoas já veem como valor, né, então, enfim, quando eu assumi, vim para essa cadeira justamente para trazer um pouco mais da visão, né, estratégica para design. Eu acho que essa é a grande mensagem, assim, porque o time já estava performando super bem, né, e meu papel ali é muito mais trazer essa discussão para um nível um pouco mais estratégico, uma cadeira um pouco mais estratégica, né? Ajudar essa tomada de decisão quando a gente fala nos pares, né? Dentro dos executivos e ajudar também enfim, desde o planejamento, execução, né? Garantir uma melhor execução e um melhor planejamento daquilo que a gente fala de visão de produto, colocando o design colocando o usuário, né? Como centro dessas decisões. Enfim, eu acho que eu senti muito essa dor quando estava na TOTO, porque lá a gente começamos com 3 pessoas, né, cada um trabalhando de um jeito diferente, então em áreas diferentes, dentro de, assim, lá quando a gente chegou, por exemplo, cheguei lá, eram sei lá, 3 designers para 3.000 desenvolvedores e o designer ficava no marketing, então eu acho que é um pouco isso que você deve estar passando, assim, eu acho que um monte de gente deve passar, né? E aí nesse processo de construção a gente, né, com case de pouquinho em pouquinho a gente conseguiu montar uma área, enfim, eu acho que, sei lá, eu acho que deve ter mais de 40 e poucas pessoas, quando saí de lá tinha mais de 40 pessoas dedicadas a design, conforme geral em toda a empresa, né, um laboratório de inovação voltado para a experiência de design com mais de 200 metros quadrados em São Paulo, né, então as pessoas espalhadas pelo Brasil todo. Eu acho que essa assim, é um trabalho, enfim, tem uma jornada árdua, Carol, mas entenda que é um trabalho fundamental para que quando a gente consiga mostrar esse valor de design para as empresas, né? Acho que faz total sentido e, enfim, eu entendo muito o que você está passando agora. Uhum. É uma das empresas mais enxutas para UX que eu já passei, mas assim, das que eu passei antes também, assim, tá tudo sendo estruturado ainda. Eu acho legal quando você traz que, inclusive, os UX para vocês, eles estão embaixo do CPOs. Eu acho que faz total sentido estar embaixo do CPO. Na Danone, por exemplo, a gente nem tem essa estrutura ainda. Na XP já tem, a estrutura ágil é bem montada, a hierarquia deles é bem bacana, assim. Mas na Danone a gente ainda está desenvolvendo essa parte, ainda está criando tudo isso, a gente não tem uma área de CPO, então é legal que a gente consegue até nessas conversas fazer meio que um benchmark também, né? Entender como que funciona e como que as empresas também estão trabalhando nesse sentido, o que faz mais sentido, onde está melhor posicionado o UX hoje, a parte de design, né? Eu vejo, que eu acho que vai depender muito da característica de cada empresa, né? Porque, por exemplo, na Visa também é uma característica diferente. A gente também trabalhava com a utilização de consultorias. A gente tinha um pool de consultorias, captava o projeto, delimitava, né? Definia a estratégia se é um projeto de design ou não, se é um projeto de inovação ou não. E aí, a partir disso, a gente trazia as consultorias para executar esse projeto com a gente. Então, é um trabalho... E aí, você tem contextos diferentes, né? Então, nesse contexto OLX, eu estou olhando não só para as entregas, mas também para o desenvolvimento da carreira dos designers. Quando eu estava dentro da Visa, era um contexto muito mais de garantir a qualidade da execução das tarefas, né? Então, dos projetos, garantir que aquilo esteja dentro do caminho correto, né? Então, acho que são atuações diferentes, cada um. Acho que não existe um modelo certo e errado, existe um modelo que melhor atende à necessidade da empresa, né? Então, acho que é legal que a gente acaba aprendendo vários modelos diferentes de execução. Exato. Eu concordo com você nesse ponto. A única coisa que me pega um pouco sobre a gente usar esse modelo de consultoria prestando serviço é mais o conhecimento do negócio, porque ele acaba se perdendo, né? A gente não consegue garantir a pessoa da consultoria trabalhando sempre para a gente. Até porque se a gente pega uma pessoa muito boa, ela vai acabar indo para outro lugar logo, ela vai ser alocada em outro projeto, e aí a gente tem que ficar se adaptando e perde aquele conhecimento. Então, ter esse pool de UX, essa área de UX, eu acho muito importante justamente por causa do conhecimento. E aí, principalmente a Danone, que a gente tem 4 regiões, a gente tem a parte de fórmulas, que é a Nutrícia, Águas, que é Bonafont,
e EDP, que são os lácteos e toda a parte de iogurtes, né? Além de iogurtes, né? Toda a parte de leite mesmo e derivados. Mas, assim, se a gente tem uma pessoa só para atender tudo isso, já começa que a gente não consegue atender e aí essa rotatividade de recurso dentro das consultorias acabam atrapalhando mesmo a parte do conhecimento. Mas, claro, que ter um pool de consultoria ajuda, facilita um pouco, a gente tem que ir se adaptando ao que dá para fazer no momento. Você tem razão nessa parte. Cara, concordo plenamente, Carol. Assim, eu acho que a gestão do capital intelectual, ele está focado diretamente à qualidade da entrega. Então, assim, esse aprendizado que a pessoa tem na consultoria em um projeto, se ele não está na continuação, ele acaba se perdendo, você tem que ensinar de novo. Isso é um problema enorme quando a gente passava, por exemplo, né, no contexto da Visa, enfim. Porque, por N questões, aquele era o melhor modelo, né? Eu acho que, se você for olhar, ele é um modelo muito mais barato quando você olha, porque, né, você sai de fonte de custo destinado a serviço, né, que é muito mais barato do que você justamente ter, enfim, um grupo dentro Então, assim, para a questão de custo, ele realmente é um pouco mais eficiente. Mas a longo prazo, né, com gestão de capital intelectual, né, aquilo que de fato que design é capital intelectual, né, então a entrega de um produto, né, o conhecimento fica fora da sua empresa. Então esse é um problema enorme que a gente fala, né? Então concordo muito, é um belo desafio. Não acho que é o melhor modelo mesmo. Eu prefiro trabalhar no modelo que eu atuo hoje dentro da LX, né, com os designers alocados, garantindo a execução e a linha de o conhecimento, né, o desenvolvimento de cada um. Então, e como fazer o acompanhamento dessas demandas, principalmente com essas consultorias, né? Como é que você mede a entrega? Porque você falou agora de um ponto que é lógico, né? Se você tem a sua equipe ali, você tem um controle maior, né? Consegue medir mais facilmente as coisas. Mas quando você trabalha nesse modelo, que você tem essa consultoria, como que é esse acompanhamento? Como é que você vê que a coisa está andando, que ela está fluindo como se esperaria? Como que é isso na Danone? Para a Danone, o que a gente faz é assim, normalmente os UX eles acabam se reportando aos Product Managers, e aí a gente faz esse acompanhamento de qualquer forma, a gente acompanha retrabalho, a gente entende até quantas vezes a gente vai revisar o mesmo material, a gente limita um tempo para discovery ou research, e a gente toma esses cuidados. Os nossos Product Managers são preparados para trabalhar mesmo com essa parte de UX, pelo menos. Porque se fosse no modelo waterfall, não querendo desmerecer, porque eu ainda trabalhei com isso também, então não dá para falar mal, eu gosto de alguma forma, mas se fosse no waterfall ficaria mais difícil, porque a gente faz o levantamento de requisitos, as pessoas não estão acostumadas a lidar com esse modelo novo, e aí ficaria difícil fazer essa gestão mesmo. Eu acho que não daria fluidez para o processo. Agora, com os Product Managers, a gente consegue fazer esse trabalho sim. E aí, como eu tenho essa visão ainda também de UX, eu consigo dar esse suporte para o time, para a gente conseguir fazer todas as verificações, inclusive da parte de design, porque a gente não deveria trabalhar com UX e UI, mas a gente trabalha com UX e UI e ele acaba tendo que fazer a parte de layout também. Então, a gente precisa fazer toda essa verificação, todo esse processo. E abordando um pouco mais sobre os desafios, né? Se vocês pudessem pontuar assim, quais que são os principais desafios, e até seria legal fazer esse recorte por estágios, né? Por exemplo, quando a gente começou lá e era só alguns designers avulsos que nem interagiam com uma equipe, depois quando começou a tomar um pouco de forma, até que de repente começou a surgir uma liderança, daqui a pouco tem outra equipe, a coisa vai crescendo, as fases, assim, né? Desafios por fases. Bom, vamos lá. Eu acho que o primeiro desafio e a pergunta, só um ponto, Bruno, olhando sempre o desafio entre os designers ou designers e empresa também? Designers e empresa também. Pode ser também? Tá bom. O que eu vejo, assim, né? Eu acho que o começo é mostrar valor para a empresa, né? Mostrar valor que, de fato, aquilo é importante, né? E investir nessa função, ela faz sentido. E aí, isso eu acho que é o primeiro passo. Não adianta muito você chegar com um PPT bonito, né? Porque a gente faz coisas bonitas, né? Então, eu lembro que na TOTS, quando a gente apresentou um PPT bonito, que vinha uma animação, explodia, design, coisa bonita, assim, linda pra caramba, parecia que quase coloquei no meu portfólio.
E aí a gente apresentava para as pessoas falavam assim, nossa, que bonito, você faz um PPT para mim? Então a gente estava vendendo errado o negócio, né? Então a gente falou, pô, a mensagem está sendo meio errada aqui, eu acho que não está rolando. Então um olhar para a cara do outro, enfim, o Alexandre Costa, o Ricardo, né, de Joinville, enfim, o Alexandre Costa, o Fábio Miranda também, então a gente um olhar para a cara do outro e falar assim, cara, a gente precisa fazer uma coisa diferente. Então a gente começou a pegar projetos escondidos, né, para mostrar valor. A gente ia para a rua fazer pesquisa escondida, né, fazia análise escondida, fazia protótipo, né. Então tentava, e aí eu aproveitava que o waterfall, né, a pessoa fala assim, então você tem uma fase de definição de requirement. Então tá bom. Então nesse momento aqui, eu vou fazer requirement também. Então a gente emulava algumas coisas e ia fazer. Então o nosso desafio ali naquele momento era mostrar que era importante aquilo. Então depois e aí como que a gente fez isso? Nós estamos fazendo com case. Acho que esse é o principal momento, né? Fazer com case e aí mostrar para a empresa que nós somos que de novo, né? É um bicho estranho, é um organismo estranho, né? Um bicho estranho no organismo. Porque até então a empresa ela sempre viveu sem esse papel dentro das empresas. Elas cresceram assim. Então quando você para olhar, fala assim, não, a gente precisa parar e precisamos fazer pesquisa com o cliente. Já é normal você ouvir, quantas pessoas, tenho certeza que todo mundo ouve aqui, que é não precisamos ouvir o cliente. Tem um monte de gente que você ouve isso ainda, né? Não, vamos fazer uma coisa bonitinha, depois a gente vê se faz sentido. Então, é um trabalho. Então, o primeiro momento é mostrar valor. Depois disso, e aí isso só faz com case, né? Eu não consegui ver nenhum case, nenhum PPT bonito entregar valor, né? Na verdade, é entrega na rua de valor, de produto, né? Que tenha retorno para o negócio. E aí esse é um ponto importante. Então, é converter tudo aquilo que a design faz muito bem, só que mostrar qual é o retorno para o negócio. Né? Se a empresa ela quer, e aí é um outro ponto que eu acho que eu fui me ensinando assim com o tempo, falar a linguagem falar aquilo que precisa ser falado, né? Muitas vezes a gente fala assim, não, eu vou melhorar isso, e a empresa está olhando para a diminuição de churn, por exemplo. Então você fala, peraí, então tem que olhar primeiro para a diminuição de churn. Como é que eu consigo ajudar a empresa a diminuir o churn, né? Eu quero aumentar as vendas ou fazer tal. Então, enxugar o custo de desenvolvimento. Então, tá bom, olha, como é que a gente consegue ajudar no custo de desenvolvimento? Então, você tem que falar a linguagem da empresa, no momento dela. Porque não adianta você falar assim, nossa, seremos inovadores, vamos dominar o mundo. A empresa, cara, eu tô com problema com sangrar o meu caixa aqui. Eu tenho que resolver o sangramento do meu caixa, que pode ser que daqui a um ano eu não vou conseguir, sei lá, pagar as contas. Então, cara, é um problema que você tem que ajudar hoje, né? Então, esse é um ponto que eu acho que tirar um pouco daquele... Eu acho que muitas vezes a gente tem um olhar muito apaixonado por algumas coisas e a gente tem que ser um pouco mais prático para outros cenários, né? Então, esse é o primeiro momento, é mostrar o valor do design e eu só acredito que o valor ele tem que ser mostrado com case, com retorno para a empresa, retorno para as pessoas, para os stakeholders inseridos no contexto. O desafio de escala, né, que aí é o desafio normal, quando você tem 1, 2, 3 designers, é garantir que todo mundo tenha qualidade, porque aí você, em algum momento, você vai sair de uma estrutura muito handmade, assim, que cada um vai lá e faz magicamente bem, você consegue olhar para o lado e falar, pô, tá legal ou não, toma cuidado aqui que eu fiz desse jeito, aí outra pessoa faz desse jeito, né, que é um pouco menos em escala, para depois você começar a ganhar escala. Aí você tem essa escala descentralizada, né, e essa escala descentralizada, eu acho que ela passa por um momento muito claro de alinhamento de propósito e autonomia para a tomada de decisão. Né? Se você tem esses dois caminhos prontos, você está começando a estar preparado para ganhar uma certa escala, porque as pessoas sabem exatamente o que eu preciso fazer e como eu sou cobrado por aquilo, né? Então, como eu sou cobrado por aquilo, não necessariamente a tarefa, mas como eu sou cobrado por aquilo, e a autonomia de tenho capacidade e condições de entregar aquilo que eu sou cobrado. Então, se eu sou cobrado por A, ele vai fazer o máximo possível, a pessoa vai trabalhar para que entregue aquele A da melhor maneira possível, né? Na melhor fase possível. Então, eu acho que o alinhamento e o propósito para aquilo que a pessoa está fazendo é a forma para começar a ganhar escala. É um baita desafio, porque a gente lida com pessoas, a gente lida com os anseios das pessoas dentro do contexto, então tem gente que está num momento de vida diferente do momento da área que ela está inserida ou da empresa que ela está inserida, então não é um desafio tão fácil, né? Então, enfim, eu acho que é isso, assim, acho que se for olhar grandes momentos, é o de provar o valor quando está muito pequeno para crescer a área, quando começa a crescer, você está muito handmade, você consegue olhar e aí você tem que começar a estruturar alguns processos para ganhar escala, né, que fazer bem feito aquilo que uma ou duas pessoas começaram a fazer e depois começa a ganhar escala, para mais pessoas fazerem isso. E aí depois disso é fazer com que uma organização, que é tornar a uma organização de design, né, que aí é um passo muito maior, né, quando a gente fala em estrutura e evolução de design como um todo dentro de uma organização. É bem difícil mesmo tirar esse estigma do design da pessoa que é a turma do post-it, né? A gente é a turma do post-it. Então, assim, o pessoal olha e fala assim, o que você falou da pesquisa é muito verdade. Assim, o pessoal já olha e fala assim,
Ah, mas precisa fazer a pesquisa? Nossa, é tudo isso de tempo? Não, mas a gente já tem a data X para entregar e não sei o que lá. E você fala, caraca, como é que eu vou convencer o pessoal agora, né? E aí você começa a tentar trazer o pessoal para faz encaixar na agenda deles aquele tempo de imersão que a gente precisa que eles participem, mostra para eles que então você não quer fazer a pesquisa? Tá, não precisa, mas a gente por trás está fazendo a pesquisa, a gente está correndo atrás. Então, assim, esses desafios a gente tem bastante, porque as pessoas não acreditam, exatamente pela forma como elas sempre trabalharam, elas não acreditam que tem importância, elas não acreditam que uma pesquisa faz toda a diferença, que eu entender o comportamento do usuário faz toda a diferença. Eu tenho dificuldade até hoje de mostrar isso para o pessoal. Se você só falar, não adianta. O que a gente faz normalmente é falar, ó, a gente até tenta, né, mostrar inicialmente, falar, não, vamos fazer desse jeito, não sei o que lá, bonitinho, tá. Não, o pessoal já faz cara feia, acha que tem que cortar, e a gente acaba fazendo, encaixando os tempos, e aí a gente traz métrica mesmo, fala, olha, tantas pessoas agem dessa forma, tantas daquela, você quer seguir por esse lado, a gente te segue, não tem problema, mesmo sabendo que vai dar algum tipo de problema lá na frente, a gente vai ter que corrigir, mas o ideal seria esse outro lado, esse outro caminho. Então, a gente trabalha de várias formas. Às vezes vem coisa top-down, a gente precisa aceitar o que o stakeholder está pedindo, e tem hora que a gente consegue mostrar para ele que aquilo realmente é mais importante e que ele deveria seguir naquela linha, de acordo com as pesquisas que a gente fez, de acordo com o mapa de jornada que a gente conseguiu criar, mas não que seja fácil. No Einstein, uma vez a gente não conseguia fazer nem teste de usabilidade. Não era necessário, para quê? Vai perder tempo, vamos lançar o app, já está aí, vamos lançar. E quando a gente fez o teste, mesmo contra a vontade do pessoal, a gente falou, não, tá bom, vamos recrutar, vamos arranjar um tempinho aqui. A hora que a gente mostrou a reação das pessoas usando uma determinada feature que a gente considerava que não era importante, mas que o nosso stakeholder considerava importante, aí chamou a atenção deles. Aí eles olharam e falaram, nossa, não, mas o pessoal não sabe usar, não sabe para que serve. Então, eles não sabem, olha, tantos por cento não conseguem usar, não sei o quê. E aí o pessoal começa a entender a importância do UX. Aí começa a entender que não é só a galera do post-it, não é só o pessoal que está desenhando telinha, como eles gostam de falar. A gente faz um trabalho muito maior do que isso, vai muito mais além disso, né? Tem um ponto, Ana, que eu acho... Carol, desculpa, Carol. Carol. Sabe? Carol falou, não, eu gosto de ser chamada de Carol. Falei, então, tem que ser Carol. Sempre não tem problema. Eu tenho uma filha que chama Maria Gabriela, ela gosta de ser chamada de Gabi, né? Tem gente que fala assim, Maria, ela fala, então eu já sei bem como é isso, tá? Então, cara, eu acho que o ponto legal, e aí eu acho que um ponto, até um ponto para a galera que está começando, talvez, cara, não se apaixonar pela, como se diz, eu gosto muito de falar que não se apaixona pelo método, né? Eu já me apaixonei muito pelo método, né? Então, assim, quando você para e fala assim, ó, poxa, eu acabei de sair de um curso muito bacana, eu vou fazer uma pesquisa incrível de 6 meses. E aí, isso de fato impacta. Imagina se chegar para um cliente, né? Eu já recebi, por exemplo, em alguns momentos, né? Tipo, o pessoal assim, não, eu estava pensando aqui em planejar um projeto antigo. E o pessoal fala assim, não, eu estava pensando em fazer um projeto, 6 meses de pesquisa, sim, a gente vai fazer. E aí depois a gente está pensando mais um mês de cocriação e gerar ideias e montar uns protótipos legais. E, enfim, então vamos ver até onde a pessoa vai chegar, né? Então, e depois a gente vai sair, vai fazer mais uma semana de live action, de protótipo. Não sei o que, tá bom? Cara, a pessoa usou todo o buzzword de design do mundo, assim. O ponto é, cara, se você levar, e de novo, tem que entender o contexto do negócio. Cara, 6 meses, aquela empresa, aquele momento, ela não teria tempo para gastar para pesquisa. Então, cara, qual que é o menor entregável de pesquisa que eu consigo fazer para já colocar a empresa no caminho? Né, para já colocar o produto no caminho, para já validar uma hipótese de negócio. Eu acho que esse é um ponto que é uma... Parece que é besta, né? Fala assim, não, mas isso é tão simples. Não, na verdade, isso é fundamental quando a gente começa a mostrar. Então, por exemplo, quando a Ana trouxe aqui, a Carol, a Carol trouxe aqui... A Carol trouxe aqui um ponto muito bacana, que assim, o pessoal apresentava a pesquisa, né, e daqui a pouco
Aí o pessoal falava que não, mas aí dava uma ajustada para conseguir entregar. De novo, você tem que ajustar o contexto, pessoal. Assim, não adianta nada falar assim, mas, poxa, ninguém me dá 1 mês e meio para fazer pesquisa. No começo, com certeza, ninguém vai te dar 1 mês e meio para pesquisa. O que você consegue fazer com 1 dia? O que você consegue fazer com 2 dias? Né? Com 3 dias? Então, assim, é tentar adaptar. Né? Eu lembro que um projeto que nós fomos fazer na TOTOS lá, a gente pegou 2 dias e falou assim, olha, então, pessoal, consegue liberar a gente vai para um evento de design que vai acontecer quinta e sexta-feira. Cara, não, claro, vai lá. E aí, beleza, liberou a gente vai fazer pesquisa na rua, a gente pegou dinheiro do bolso para dar a grana para os usuários, né, para pagar, para conseguir, para que o usuário parasse o tempo dele. Então, de novo, depois a gente conseguiu reembolso e tudo mais, mas o ponto é, cara, se a gente acredita naquilo, a gente tem que... Eu estou falando para vocês pagarem a pesquisa do bolso, tá, pessoal, pelo amor de Deus. Eu estou falando que se você acredita naquilo, você vai atrás e tenta criar meios. Eu lembro que o Miyashiro estava falando um dia, o Rafa Miyashiro, a gente trabalhando na Visa junto, ele falou, cara, na Easy Taxi a gente comprava caixa de bombom e presenteava os taxistas, né? Que era uma forma de dar um bombom pro cara. Aquilo ali já era uma forma do cara parar e fazer. Então, assim, eu acho que o nosso processo, quando a gente começa a colocar design dentro, como qualquer coisa dentro de uma nova organização, né? É um organismo novo, ele vai reagir, né? Então, o organismo vai reagir a esse bichinho estranho. Eu acho que o nosso papel é hackear o processo o tempo todo. Como é que a gente consegue hackear o processo, encontrar brechas para a gente vender design, e aí vender design o tempo todo. Vender design tomando um cafezinho, vender design no elevador, vender design conversando com o colega, colando post-it na parede, já que a gente é a turma do post-it, né? Então, enfim, turma do post-it do Lego, né? Tem um monte de coisa diferente. Então, design faz. Mas é muito isso, assim, a gente... Por exemplo, dentro da Danone, que é um dos lugares que eu acho que é mais difícil a gente conseguir conciliar agendas, que eu já passei até hoje, é bem isso que eu tive que fazer com o time. Não, a gente quer fazer um design sprint para poder... Não, nem o design sprint não dá. 5 dias é muito tempo. 5 dias inteiros, as pessoas falam, nossa, não, mas como assim? Uma semana inteira? Então, a gente faz reduzido 2 dias de 4 horas, 2 dias de 3 horas, 3 horinhas para catar o pessoal, consegue se adaptar muito mesmo, porque senão conforme a gente vai trazendo valor, hoje o pessoal consegue ver a importância disso. Hoje eles já gastam essas 4 horas deles, eles na verdade investem essas 4 horas num dia deles, porque hoje eles veem valor. No começo eles não viam valor. No começo eles achavam que ainda era muito tempo. Falavam, putz, mas 4 horas? Sério? Precisa de tudo isso? Então, hoje a gente consegue, depois que eles começaram a ver outras áreas dando certo e outros projetos que a gente entregou dando certo, aí eles falam, é bom fazer desse jeito, olha, o outro funcionou. Então, é pegar e ir se adaptando e ir fazendo o que cabe para a gente conseguir o máximo de informação que a gente puder mesmo que a gente tenha que pagar do bolso, como você disse, que às vezes acontece. Mas não é o melhor beijo aí. Pelo amor de Deus, pessoal, não gastem esse dinheiro de vocês. Vá para a empresa de vocês, eles têm que dar recursos para que vocês possam fazer isso. Olha só, Carol, de novo, Carol. Eu vou conseguir chegar até o final e falar, Carol. Eu acho que um ponto importante que você falou, que eu acho que é legal, as pessoas falam, 4 horas é muito difícil, né? Uma coisa que a gente usou eu gosto de usar muito assim, fala assim, mas quanto tempo você passa penteando aquele PPT para apresentar para o seu líder? Eu tenho certeza que a pessoa passa 4 horas na semana, 8 horas na semana. Já vi pessoas trabalharem a semana inteira fazendo um PPT para apresentar na reunião de liderança e em 15 minutos cair por terra porque não teve fundamento suficiente para passar uma solução, para mostrar que aquilo está embasado. Então, de novo, acho que a gente perde muito tempo com coisas ineficientes no nosso processo e aí talvez a gente possa validar mais rápido e aprender mais rápido com isso. Então, acho que o design ele ajuda nesse processo. Sim. Legal. E que dicas vocês têm até nessa questão de abordagem, né? Porque você tem que lidar com as outras áreas e como que vocês abordam os stakeholders e como mostrar o valor, né, desse trabalho que a gente faz, às vezes, de facão ali, com o espaço, com a janela que se tem, e demonstrar isso de uma forma positiva, não do tipo assim, olha só, eu fiz isso aqui pelas suas costas, né? Não, tipo, eu aproveitei esse tempo aqui, fiz isso aqui, cheguei nesse resultado. Como abordar, né? Como envolver os stakeholders, em que momento, né? As dicas para chegar bem, vamos dizer assim, sabe? Na verdade, a gente traz os números, né? A gente traz o que a gente fez. A gente não fala que a gente fez mesmo sem eles deixarem. Fala, nossa, você não quis, mas eu fiz isso aqui, tá vendo? Não, a gente não faz isso. A gente faz, fala, olha, foi importante realizar uma pesquisa, a gente conseguiu achar um tempo para fazer uma pesquisa. Gente, a gente é designer, a gente é UX, a gente tem que saber falar com as pessoas. Então, a dica acho que é mais essa, é ler mesmo as pessoas, entender o perfil de cada um
E para a parte executiva, tem que levar números, não adianta. A gente tem que mostrar para eles o que gera valor mesmo, porque eu estou falando para ele do cliente dele. Eu estou mostrando para ele que o cliente dele está gostando daquele produto que eu estou desenvolvendo e que a chance de eu errar, ela reduziu muito a partir do momento que eu consegui entender ele. Então, é isso que chama a atenção. É nesse ponto que a gente tem que tocar, né? Esse cuidado que a gente tem que ter. Eu acho que a questão enfim, envolvê-los e mostrar esse valor, eu acho que depende muito de novo, né? Onde que você está inserido, para quem que você está falando, né? Então, por exemplo, vamos falar numa fase de, cara, o produto ele já está estabilizado, né? Você tem uma solução que já está estabilizada, é você ajustar alguma coisa, não tem muito tempo, então, galera, vamos fazer o seguinte, vamos partir então de uma solução que você já tem, monta um protótipo rápido, vamos fazer uma validação. Né, e levar as pessoas para dentro desse processo de validação e garantir que elas coletem feedback, né, e mostrar esse valor. Né? Então, mostrar o valor do por que é importante ouvir o usuário, né, para ela ver as coisas acontecendo diversas vezes. As pessoas, tem muita gente que fala assim, mas eu não vou chamar sei lá, um PM para a rua. As pessoas amam ver o usuário usando o seu produto, né, aquilo que ele está desenvolvendo. Mas eu não vou chamar um tech lead para isso, né? Ele gosta de ficar codando. Cara, eu já vi tech leads incríveis e quando eles voltam das soluções, né, da rua com pesquisa, acompanhando, ou minimamente tentando acompanhar esse processo, né, na rua, a pessoa consegue se engajar muito mais, né, e se aproximar da dor que o usuário está sentindo. Não que ele vá sentir exatamente, falar assim, nossa, eu sei exatamente como o usuário sente, mas ele se aproxima, né, dele. Então, esse envolvimento depende muito de cada contexto, né, do momento. Já tivemos momentos de, cara, usuários que a gente consegue pegar, sei lá, líderes, né, de produtos, ou GPMs, por exemplo, ou PMs que vão ficar full time na rua, ou diretores de produtos que vão ficar full time. Então, eu tive a oportunidade de levar diretores, né, ou até vice-presidentes para uma ou duas entrevistas, né, em contextuais para acompanhar o momento. Esse é até um ponto legal, porque numa atividade específica que nós estamos fazendo, pessoal, olha, a gente tem que ir um pouco mais à paisana, né? Porque não adianta você chegar de terno e gravata, né? O cara vai assustar o usuário. Aí ele pegou assim, ele falou, não, fica tranquilo, que eu vou bem descoladão, como se fosse final de semana, né? A gente ficou preocupado, né? Imagina um executivão assim de um banco bacana. E aí ele chega assim, aí ele chega no seu BMW para encontrar o pessoal na rua, sem a gravata. E aí ele estava super despojado. Falei assim, bom, então vamos fazer o seguinte, vamos pelo menos tirar o paletó, vamos pelo menos dar uma afrouxada aí nas coisas, né? Vamos dar uma amarrotada na cabeça, né, na camiseta, para você pelo menos parecer menos menos intruso. Porque de fato você já vai ser, imagina, você chega na casa de alguém, tem 2 ou 3 pessoas ali, a pessoa fica toda espantada, né? Então, eu acho que é isso. Mas, de novo, mostrar esse envolvimento, trazer as pessoas para perto, mostrar valor. É uma coisa que eu gosto muito de falar, que é o ciúminho corporativo. Isso funciona muito, assim. Você fala assim, caramba, você viu a solução que tal área fez, que foi para pesquisa, e olha só o processo que eles fizeram. Então, as pessoas, cara, claro que eu fiz. Eu falo, não, mas é que é uma área que tem uma visão muito bacana. Ele fala assim, não, mas a minha área também tem uma visão super bacana. Não, mas eles têm mais visão bacana. Ele fala assim, não, mas ele não tem. Então, tá bom, se você tem, então vamos fazer isso. Cara, assim, vamos fazer. Então, assim, isso acaba olhando. E aí, esse é um papel, quando a gente dá um passo atrás, né, e consegue ter uma visão, né, do todo dentro de uma companhia, a relação das pessoas, né, como que elas se relacionam. Então, isso é importante. O que cada empresa, né, que cada área espera de uma, como é que elas sempre vai ter uma pessoa que prefere uma outra área, né, que uma pessoa tem uma forma de lidar diferente que a outra. Então, o nosso papel iria ser camaleão, né, você chegar tratar de um jeito uma demanda, tratar de outro jeito outra, mas sempre em benefício daquilo que a gente acredita, que é levar uma boa experiência para o cliente e gerando lucro para a empresa e sendo tecnologicamente possível de ser implementado. Então, eu acho que é isso, assim, tentar trazer, identificar quem são as pessoas macro, né? Eu lembro de uma outra atividade, só para concluir, para eu parar de falar. Tem uma outra atividade interessante que nós tínhamos, durante uma fase de briefing de projeto, né, para pensar, porque tudo sei lá, tem várias buzzwords legais, assim, tinha um cara super importante dentro de uma empresa específica, né, e ele chegou e ele era um detrator dentro do projeto, né, e assim, sem ele a gente não conseguia, sem o apoio dele a gente não conseguiria continuar a desenvolver aquele produto. O que nós fizemos? Então, nós trouxemos, né, o time durante uma atividade específica, ele tinha 4 horas para participar do projeto do Design Sprint inteiro. Então, o que nós pegamos ele e colocamos numa fase, que era uma fase mais interessante, que era coletar as ideias dele, que era um brainstorm, e depois ajudar numa fase de análise para priorizar aquelas ideias. E aí, naquele momento, né, a gente falou, aí eu virei para o design e falei assim, cara, vamos fazer o seguinte, vamos ficar de olho naquele cara, toda vez que ele tirar foto, pegar um post-it, colocar a mão
no queixo, fingir que está intelectual, você tira uma foto dele. Né? Então, eles tiraram várias fotos e aí, num slide específico, nós colocamos assim, ó, decisões importantes foram tomadas para seguir o produto, né? Tá? Para definir o produto. E aí, qual foi a foto de rosto? Né? Exatamente a foto, né, do capítulo daquela apresentação foi a foto dele, assim, segurando. Depois, esse cara, ele virou o defensor desse projeto dentro da empresa. Então, assim, esse ponto que a gente tem, sabe, essa malícia, né, o bem, né, de novo, trazendo isso para dentro do nosso contexto. Cara, como é que a gente consegue aproveitar essas informações que a gente coleta numa reunião, que a gente coleta num café, em prol de um produto, né, em prol da experiência do cliente? Então, esse é o ponto que a gente tem que olhar como, né, trazendo o envolvimento dos stakeholders de uma forma geral. Legal. E vocês comentaram também sobre a questão, né, de mostrar os números, né? E aí isso traz a pergunta, né? Que tipo de métricas que vocês acompanham? Nossa, a gente acompanha várias métricas, assim. Eu acompanho métrica de retrabalho até dos designers, a gente acompanha a métrica de retrabalho do próprio desenvolvedor em relação à solução que a gente desenvolveu. A gente acompanha a métrica, porque eu cuido também dos e-commerces lá, então a gente acompanha a métrica de evolução de venda, como que a gente tá melhorando em determinada posição de acordo com o que a gente fez de alteração para design. A gente tem que tomar alguns cuidados, por exemplo, quando a gente a gente refez todo o e-commerce de parte de produtos da Danone, que é o Sabor de Viver, a gente não impactar bruscamente o usuário, porque a gente sabe que toda uma reformulação, se ela é muito grande, foi uma reformulação grande, inclusive, do site, faz com que as pessoas percam a credibilidade, elas passem a usar menos aquele site, por melhor que ele tenha ficado. Então, não necessariamente que ele ficar mais fluido ou mais bonito vai fazer com que o pessoal use mais. Então, a gente tem que tomar esses cuidados. A gente faz vários acompanhamentos, assim, para poder entender a aceitação do usuário, inclusive em relação ao que a gente está criando e ao que a gente está desenvolvendo. Bom, o que a gente olha, dentro da X a gente tem várias métricas de produto, né, e aí o nosso papel aqui, como é que a gente consegue? Então, eu acho que eu não acredito muito que a gente tem que ter uma métrica específica, né, de, sei lá, post-it colados na parede, né? Então, eu lembro que a gente estava conversando numa atividade e aí alguém levantou, né, isso não no LX, em outras oportunidades, em outros contextos, né? A pessoa assim, não, nossa métrica é entregar 5 design sprints esse mês. Assim, cara, isso é o como, não é o que de fato. O que de fato a gente vai fazer? Eu posso fazer design sprint então da porta e aí eu já vou entregar? É isso? Bati minha meta? Ganhei meu bônus? Então, cara, não. Então isso não é métrica, né, de sucesso, né? Então, eu acho que existem pontos. Primeiro, a gente tem que olhar em que dimensão que a gente está olhando, né? Quando eu olho a dimensão de operação do time, né, eu tenho a questão do retrabalho que eu acho muito importante, mas quando a gente olha sobre a ótica da operação do time, sei lá, o tempo de execução das atividades, quanto tempo eu consigo, né, enxugar, então o retrabalho eu acho que é muito importante quando a gente olha a operação do time. Quando a gente olha do lado de produto especificamente, tem que ser métricas ligadas ao produto, né? Cara, a quantidade, né, a quantidade de novos clientes entrando, né, o tempo que esse cliente fica na plataforma, né, a quantidade de reutilização, né, daquela feature especificamente. A gente tivemos casos de acompanhar métricas, né, de tempo de aprendizado. Então, por exemplo, no caso na TOTS, a gente trabalha muito com software que a galera usa no dia a dia. Então, a métrica de tempo de aprendizado para um contexto que tem alta rotatividade faz muito sentido. Então, o nosso foco ali era garantir que as pessoas entrassem no software, né, tivesse o primeiro contato com o software e começassem a usar ele sem ter muito treinamento, porque isso era um custo muito grande para uma empresa. Então, a gente conseguiu reduzir de 15 dias para um dia. Então, essa era uma métrica de sucesso que era entregável daquele produto. Então, depende muito do momento que a gente está na jornada, né, da maturidade do produto, por exemplo, né, o quão maduro ele está, em que estágio ele está no produto. Né, então, eu quero garantir eficiência, eu quero validar negócio. Né, quando eu olho, né, a validação de negócio, até para olhar o market fit, por exemplo, são evidências que mostram que tem uma intenção de utilização daquele produto. Então, são outras métricas em relação a um produto já estável. Né? Então, tudo depende da ótica. Não acredito muito, eu vejo muito que a pessoa assim, métricas de sucesso, e todo mundo tenta aplicar e colocar na sua... De novo, não existe uma fórmula mágica. Eu acredito muito que a métrica de design tem que estar ligado a uma métrica de produto, de negócio em si,
Porque no final das contas, tá, a gente tem que gerar valor para o cliente e gerar negócio para a empresa, né? Eu acho que pensar nesses dois pontos aí, eu acho que é fundamental, né? Então, claro que tempo de execução, né? Tem muitas pessoas questionando, falando, então NPS é importante, o CSAT é importante, enfim. Depende muito daquilo que você está pensando, né? Tomar cuidado para não tomar isso como regra, né? Então, esse é um ponto importante. Razão, todo mundo tem que usar o CSAT, todo mundo tem que usar NPS. Então, existem casos e casos. Né? A gente tem que pensar se é a melhor métrica, se é o melhor indicador para te ajudar a tomar aquela decisão, né? Então, já vi casos que a pessoa se apaixonou pelo NPS, mas estava extremamente induzido o processo, né, no momento errado, então tomar decisões erradas. Então depende muito de como você coleta a informação, em que momento você coleta ela, né, algo que você consegue medir em escala ou não. Então tudo isso tem as suas nuances aí que a gente precisa prestar atenção e tomar cuidado. Acho que é muito assim, a gente ter o objetivo, né? Se a gente tem um objetivo, se a gente sabe para onde a gente está indo, fica mais fácil a gente definir as métricas para não virar uma métrica de vaidade, porque de repente é bem o que o Gustavo disse, a gente está medindo, dependendo do momento que a gente está do processo, a gente está medindo alguma coisa que não faz sentido naquele momento. Faria muito sentido se eu tivesse no início, num lançamento de app, por exemplo, validar a quantidade de usuários, mas não faz tanto sentido se eu estiver lá na frente pensando mais num churn ou alguma coisa desse tipo. Então, a gente tem que ter o cuidado de entender qual a estratégia e em que momento a gente está vivendo mesmo, para não simplesmente medir por medir. Legal. E falando um pouco mais sobre cultura, né, nesse ambiente, o que vocês consideram um bom começo para ampliar a cultura de UX? Vocês entendem que talvez formar novos designers ou entusiastas é um caminho, e também como transbordar essa cultura para algumas áreas mais distantes, que não são as que normalmente interagiriam com vocês, assim, como a gente poderia expandir isso? Eu jogo pergunta assim, né? Então, vamos lá. O que eu acho para expandir, né? Eu vou contar case do que eu vivi. Assim, eu não sei se tem muita coisa que eu li, mas não sei se, né? Porque case é bonito em livro, né? Não sei se na vida real aconteceu dessa forma, né? Então acho que esse é um ponto importante. Assim, você fala, ver aquelas palestras, TEDs, fala, nossa, como é incrível, todo mundo é muito lindo, maravilhoso, funcionou super bem, e alguém deu lá um pote de dinheiro e executou as coisas. Eu acho que o que a gente acaba olhando, assim, ó, que eu aprendi, tá? Eu acho que para a gente começar a mostrar a cultura de design, primeiro é com entrega, né? Então, PPT bonito não mostra valor, né? Ele mostra só a beleza daquilo, né? Então, e a gente começar a mostrar quando a gente começou a falar um pouco de design lá em 90, né? Em 2011, tá? Né, sobre como montar essa área de design dentro da TOTOS, então foi um trabalho enorme que nós éramos pessoas ali, cada um jogado numa área e não tinha especificamente. Então a gente começou a mostrar case. Em algum momento que a gente começou a mostrar case, a gente começou a olhar o seguinte, cara, legal, fizemos uma entrega, fizemos duas, mas a gente não tinha grana ainda para contratar mais pessoas, a gente queria montar uma salinha, não tinha salinha, né? Então nós fomos tentando hackear esse processo. Conseguimos comprar lá, conseguimos montar, pegamos, sei lá, lá no time de facilities, tinha várias mesas que o pessoal já ia, né, jogar fora, enfim, não sei, eles iam interessar para algum outro contexto. A gente pegou aquelas mesas, colocamos no cantinho, conseguimos uma graninha para fechar e começamos a dar workshop lá dentro de design, por exemplo. E aí começava a falar o seguinte, cara, como é que a gente consegue... E aí foi um ano, foi muito assim. Então né, uma semana a gente ficava 2 dias dando workshop para um time de RH, por exemplo, para ajudar eles a redesenhar o processo de onboarding de novos funcionários, né? E aí a gente começou a produtizar essas entregas de design, mas sempre entregar focado na necessidade de cada área. E aí a gente trabalhava em 3 dias num projeto específico. Depois a gente fazia um outro workshop. Então a gente começou a mostrar esse valor. E aí os workshops nos ajudavam, né, dentro da empresa, a mostrar que, cara, eu posso te ajudar a resolver esse problema, né? Que problema de design não é só problema de interface, né? Problema de design é problema de processo, é problema de serviço, né? Problema de entrega. Então a gente começou a mostrar essas coisas um pouquinho mais detalhada para os clientes, né, para os nossos clientes internos. A gente foi envolvendo eles. Então, o treinamento era um ponto que ajudava a gente nisso, palestras, né? Então, convidar pessoas externas para fazer isso. Apesar que eu tenho um problema aí, porque, enfim, assim que a gente chegava, né, para começar a falar sobre, imagina, a gente, pô, fulano, rola você vir aqui na TOTOS bater um papo com a gente, pô, a gente está começando na área de design, pô, a gente seria bacana você bater uma palestra, aí alguém vinha lá, não, claro, fica tranquilo aqui, mandava um orçamento absurdo. Cara, não, é só um bate-papo, não rola você vir, então, e aí esse é um ponto que
eu fico extremamente... hoje eu vejo algumas pessoas falando assim, cara, rola você vir bater um papo? Eu falo assim, cara, vou com prazer, porque eu acho que a mesma dor que a gente sentiu lá atrás, e a gente não, muitas dessas pessoas não apoiaram a gente, né? Então, eu acho que é importante a gente se apoiar e mostrar o valor das empresas, né? Usar esse histórico para ajudar outras pessoas a colocarem design dentro. Então, várias vezes eu lembro de uma concorrente da TOTS, o cara me ligou e falou assim, Gustavo, desculpa falar, não sei nem se faz... Tô até envergonhado de falar com vocês aí. Eu fui contratado justamente para montar uma área de design igualzinho vocês montaram aí na TOTS. Como é que... E aí, né? Como é que faz? Cara, assim, de novo, a gente não abriu nenhum dado, mas a gente falou, cara, você vai ter desafios, o preço de tecnologia acaba sendo os mesmos desafios. Assim, você mostra para as pessoas o caminho. Eu acho que a gente tem que se ajudar, né? Eu acho que esse é um ponto. Nós não somos competidores, né? Então, esse é o ponto. Então, traga pessoas, traga case de fora, né? Mostra um pouco. Então, tem empresa que gosta de olhar assim, então me mostra algum case que faz isso. Então, pega um case, contrata, a internet está por aí, cara. Hoje, pelo Zoom, você consegue conectar todo mundo. Então, cara, Fulano, você pode vir aqui bater um papo com sei lá, o meu líder para falar um pouquinho sobre design, entendeu? Tenta conectar com as pessoas, né? Fazer palestra, workshop, mostrar case. Acho que são pontos importantes aí para estimular quando a gente fala para a alta diretoria, né? O outro lado é um lado importante, que é encontrar pessoas no mesmo nível que você está. Então, cara, olha para o seu lado, qual é o par que você está, que não é da sua área, que tem o mesmo pensamento de você. Cara, talvez é um desenvolvedor que tá focado, fala, cara, a gente tem que melhorar essa experiência, né? É um cara, uma pessoa de QA para uma estrutura um pouco mais tradicional, te ajuda a começar e cara, ensina teste de usabilidade para a pessoa, entendeu? Para o desenvolvedor, como fazer um protótipo rápido, validar uma ideia, já que ele não tem design na célula dele. Então, você começa a trazer mais pessoas que vão te ajudar. O importante é você dar a mão para essas pessoas, que sozinho você nunca vai conseguir fazer nada. Então, dá a mão e vai subindo, vai, né, fazendo aquele... na minha época, tinha um negócio chamado Mãe da Rua, não sei se vocês lembram disso, enfim, até entrega a idade, assim, mas Mãe da Rua, bom, não vou contar, mas era uma brincadeira bem legal. Mas era isso, assim, você tinha que, teoricamente, pegar na mão da outra pessoa, né, e aí você tinha que segurar e tentar pegar as outras pessoas até você fazer uma grande corte e sobrar uma única pessoa. Então é isso, vai encontrando pessoas, né, dentro da organização que te ajude, né, que te apoie, que tem o mesmo pensamento de você, até sobrar uma única pessoa, né, que aí pode ser, enfim, sei lá, o presidente, e vocês vão contagiar muito mais. Então, de novo, a massa, ela contagia muito mais do que uma única pessoa só. O que a gente faz lá dentro da Danone é um pouco disso também, a gente desenvolve alguns treinamentos específicos, a gente dá treinamento de design thinking, explica para o pessoal como é que eles podem aplicar aquilo de uma forma micro, né, dentro de cada uma das áreas, como que eles podem se ajudar nas áreas, mesmo sem usar um UX de fato. Então, a gente traz eles um pouco para o mundo do design sem estar falando, olha, estamos aqui para fazer e resolver a sua vida porque somos incríveis. Então, o que a gente faz é um trabalho meio de formiguinha lá dentro mesmo, de ir levando devagar essa forma nova de trabalhar, vamos falar assim. A gente faz uma imersão sem chamar de imersão, a gente faz pesquisa sem contar que está fazendo uma pesquisa, a gente vai lá e bate um papo com o pessoal para entender o que está acontecendo, e aí usa um pouco desse ciúminho que o Gustavo falou. Então a gente às vezes fala assim, olha, nossa, o outro pessoal ali estava fazendo uma pesquisa com a gente e deu super certo. Então aí a gente começa a inserir e dar nomes para as coisas, e devagar a gente vai mudando essa cultura, assim. É um processo bem devagar, bem lento mesmo, a gente faz bem devagar lá para poder ir mudando, porque tá muito enraizado o jeito de trabalhar ainda lá dentro. Então, a gente precisa tomar alguns cuidados para poder mostrar para eles que a gente realmente tem valor. Então, a gente não fala que assim, temos um UX aqui para você. Não, aqui, tem a Surama, que trabalha comigo, que conhece super de UX, tem o Rafael, que manja pra caramba, e ele vai te ajudar a entender melhor o projeto, tá? Tudo bem? Não, tudo bem, ele vai tocar com você. Legal. Daqui a pouco ele vai procurar de novo o Rafael, daqui a pouco vai procurar de novo o Surama. Então, assim, é desse jeito que a gente vai fazendo o pessoal entender que as coisas vão mudando, eles vão criando esse brilho nos olhos pelo fulaninho que ajudou eles a desenvolver um processo melhor. Fala, nossa, mas ele conhece tudo que eu preciso fazer. Ele consegue me ajudar. Aí você fala, então tá bom. É o UX. É o UX. Aí você começa a dar nome
para a pessoa e aí eles começam a entender o valor daquilo também, a importância que tem dentro da empresa, né? Carol, um ponto que você falou que eu acho que é legal, assim, que você mudar o nome, não chamar que é pesquisa, né? Isso é uma coisa que é legal, porque eu lembro que tinha uma questão que que o pessoal usava, né? Assim que a gente começou a falar de pesquisa na Visa, o pessoal falou assim, não, mas na Visa, pesquisa é só o time de Miami que pode fazer. Né? A gente, putz, e agora? Então a gente começou a mudar o nome, era pesquisa de usabilidade. E aí a gente mudou, então, porque o nome usabilidade, falando usabilidade é design, pode fazer. Então, e aí a gente fazia pesquisa exploratória, então fazia outras coisas. Né? Então, eu acho que é isso, assim, você mudar um pouco o formato, né? Então, talvez, e adaptar o contexto. Então, já que as pessoas entendiam que tá bom, o design, né, o UX design só pode falar de usabilidade, então logo ele só vai falar sobre, né, tal coisa, enfim. Então, vamos falar sobre a linguagem que o pessoal quer fazer. Então, a gente faz pesquisa de usabilidade. Pronto, resolveu o problema. Tá. Não, a gente já deu treinamento de gestão do tempo usando design thinking. A gente vai adaptando. A gente fala, não, eu preciso de um treinamento de design thinking para gestão do tempo. Aí você fala, mas você sabe por que o design thinking? Deixa, tudo bem, a gente faz. Aí a gente dá um jeito, faz, e tipo, para engajar o pessoal com a área mesmo e mostrar que a gente está lá para ajudar de alguma forma. Perfeito. E pegando agora, só para esclarecer, a gente já encerrou a parte do nosso roteiro. Eu meio que tentei juntar todas as perguntas que eu fui vendo no chat até agora. Se alguém sentiu que a gente de alguma forma não conseguiu responder, manda de novo, que eu estou acompanhando aqui. Eu vou pegar agora diretamente do chat, como vier aqui. Então, tem uma pergunta que é o seguinte: no mundo das experiências existe o CX, e qual é a diferença entre UX e CX? Onde elas se complementam? Aí eu acredito que seja mais no contexto das empresas de vocês, se elas enxergam isso dessa forma ou não enxergam, não sei. Na Dandani a gente ainda não separa tanto, mas, por exemplo, a gente olha mais para CX da visão do cliente mesmo, não só como usuário, né? Essa é a preocupação quando a gente fala do CX. O user experience, acho que ele está mais ligado ao produto, a um aplicativo, a uma solução de fato, uma solução, eu diria, física até, não a experiência de uso daquilo, e não só como cliente final. Bom, eu tenho uma visão polêmica aí, porque eu acho que tem essa questão do CX e UX, a diferença é quem tá dentro de enfim. Eu acho que existe sim, eu acho que tem essa estrutura, né? Na OLX tem um time de CX, né, que cuida, né, do relacionamento do cliente durante a jornada dele, muitos deles, né, enfim, desde a questão do chamado em si, né, então garantir esse serviço e ticket de atendimento, né, desde catalogação, garantir que esses insights entrem e tudo mais. Quando a gente olha o lado do UX, ele garante essa experiência. E aí, de novo, quando a gente fala em experiência, a gente está falando de experiência, o CX, o UX. O que eu acho que é importante a gente pensar é o seguinte: independente da caixinha onde está inserido, né, a gente precisa fazer a gestão da experiência do cliente dentro de uma empresa e não mais gestão da área. Então, a gente não pode olhar gestão de UX, gestão de CX, gestão de service design, gestão de não sei o que lá, porque, de novo, se a gente olha desse jeito, a gente transfere, né, a gente está mostrando a estrutura interna de uma empresa para o cliente. Né? Não, isso é o UX, isso é CX. Então, o que eu acredito? Tá? Eu acredito muito que as empresas têm que ter uma visão muito mais olhando a solução como um todo, entendendo que a jornada do cliente era muito mais importante do que a estrutura organizacional. Tá? Então, entender que sim, nós temos elementos, né, na experiência do cliente que são elementos físicos, que aí pode ser desenhado por um designer, né, ou qualquer coisa do tipo, né, elementos digitais, né, eu tenho elementos de processo que também fazem parte da experiência do cliente, né, eu tenho e-mail marketing, por exemplo, que ele é disparado em algum momento da jornada, então tudo isso, e aí casos, né, de dúvidas, ele tem um contato, enfim, com uma central de atendimento, qualquer coisa do tipo, ou qualquer canal de atendimento possível, né, Twitter, Instagram, Facebook, qualquer coisa do tipo. Então o ponto é, como que a gente, independente da área, tá? Como que essas áreas, né? Então, a primeira coisa é importante deixar qual é o papel de cada área,
né, e o que cada área vai prover de resultado para acrescentar a experiência do cliente, tá? Então, eu acho que esse é um ponto. Assim, muitas vezes fica aquela bola dividida, né? Então, até onde vai o CX, até onde vai o UX, né? E o UX vem depois, o CX vem depois. Um só fala do produto, peraí, mas e se der o problema no produto? Então, eu acho que é isso, é entender. Hoje nós temos 2 unidades diferentes trabalhando, e o ponto é como que a gente consegue trabalhar em sinergia, né? Muitas vezes os projetos de pesquisas, né, começam com inputs, talvez, né, do time de CX capta, por exemplo, nos tickets, né, para conseguir olhar, por exemplo, cara, as várias dúvidas que tem, para ajudar a gente, inclusive, a filtrar um pouco. Né? Um trabalho que a gente está fazendo muito forte hoje, né, dentro da OLX, é garantir que a gente consiga transformar esses tickets em insights para a tomada de decisão de produto em si. Né? Então, esse é um ponto interessante, que a gente está trabalhando muito junto com o time de CX. Então, eu acho que, de novo, se a gente pensar em estrutura, né, organizacional, e a gente vender isso para fora, a gente está refletindo, querendo que o usuário acesse, né, e entenda o nosso modelo organizacional. Então, quando a gente olha o mapa da experiência em si e todos os pontos de contato do cliente, a gente está olhando muito mais para a experiência do cliente e menos para a experiência interna. E aí o nosso papel é aqui que o backstage vai entregar, cara. Nesse momento vai ter um time, pode ser CX, VX, UX, WX, enfim, coloca o nome que quiser. Qualquer coisa Qualquer coisa X virou uma coisa legal. Esses dias eu estava vendo um post de alguém no Facebook, no LinkedIn, falando assim, não, agora a gente vai ter que ter uma nova área que chama de Security Experience, alguma coisa assim, por causa da pandemia. Falei, cara, ou a galera quer vender mais palestra, ou a galera quer vender mais livro, ou quer vender mais artigo, alguma coisa tem. Porque você fica criando muita coisa, cara, tudo na verdade, sim, cara. Security Experience, o que nada mais é. Então, aí ele contou o tópico, enfim, até mandei pro pessoal. Eu falei, cara, eu mandei um tópico, eu falei, cara, eu não acredito nisso, acho que essa área não deve existir, na verdade, ela é muito mais um atributo de quando a gente desenha um produto, desenha uma solução, cara, tem que ter segurança, tem que ter minimamente um cuidado com a qualidade, enfim, são atributos, que aí pode ser alguém de facility desenhando um produto quando você fala numa loja, por exemplo, não sei, tá, eu acho que são atributos e necessidades que alguém já pode, alguma pessoa dentro do nosso time, né, já tem dentro de uma empresa. Não precisa criar uma área nova só para vender palestra e fazer um TED legal. Né? Eu acho que esse é um ponto. Eu acho que essa área também, e essa área vai evoluindo de acordo com o tamanho, a proporção que a gente vai tendo do próprio time, né? Porque hoje a gente faz o trabalho de CX também dentro da Danone. Eu tenho que fazer avaliação dos tickets para a parte de chatbot, por exemplo, para conseguir entender quais são os meus próximos passos para evoluir o bot, para dar novas respostas, para poder melhorar o atendimento mesmo. Então, eu ainda não tenho essa separação, apesar de entender as diferenças, a gente ainda não consegue separar. Então, assim, a gente também, é muito o que você falou, tipo, a gente não pode mostrar isso para o usuário final, né, para o nosso cliente, essa estrutura interna, e a estrutura interna, eu acho que ela vai depender muito também da nossa maturidade, da maturidade do time que a gente está construindo, porque dependendo, vai ser o trabalho do UX também fazer CX. Eu vejo muito pessoal falando assim, tem que ter uma estrutura de atendimento incrível para encantar o meu cliente. Eu acho que sim, isso tem que ter. Isso tem que ter, é incrível. Tem que ter mesmo. Porque as áreas de atendimento são terríveis. A gente tem grandes cases de sucesso no Brasil e cases de insucesso. O ponto é que, cara, se a minha área de suporte, de atendimento ao cliente, ela for tão maior, né, ou precisa ser tão grande, é porque talvez o meu produto não está entregando a experiência básica para isso. Então, por isso que as duas coisas têm que se conversar. Então, a gente fala que, cara, a experiência de atendimento, né, do cliente começa no tabuleiro em branco, para você começar a desenhar a experiência do cliente. Se você já deixa de atender uma necessidade dele, você vai onerar o time, vai precisar contratar mais pessoas para dar suporte naquilo que você está fazendo, né, num produto que não deveria estar no ar. Né? Eu acho que esse é um ponto importante. Assim. Então, saber dosar esses pontos, eu acho que é fundamental. Então, não ficar apaixonado pela sigla, nome, enfim, ficar atualizando o LinkedIn todos os dias. Agora é CX, agora é VX, agora é EX, agora ele colocou X aqui no nome, no chat. Legal. E para a gente já chegar no bloco final, né, eu vou dar uma acelerada aqui. O Diego perguntou, nesse tempo de pandemia e o design trabalhando de home office, como garantir a qualidade das pesquisas qualitativas da equipe? Cara, eu vou roubar essa pergunta, meu. Vai lá no YouTube, no XDA Blumenau. Semana passada a gente teve uma conversa sobre UX Research remoto. Confere lá que ficou bem legal. Essa aqui eu vou roubar aqui pra gente, entendeu?
E pergunta rápida, né? Na Danone e na OLX, vocês têm UX Writing? Tem esse tipo de profissional, sim ou não? Quer falar? Carol? Falei, Carol. Tem o UX Writing. Aí, acertou também, né? Não, mas a gente tem o UX Writing, mas a gente usa das consultorias. Não tem como. A gente ainda não tem nada no interno, mas a gente tem das consultorias para poder fazer esse trabalho, porque ele é muito específico. Fica difícil a gente ter um full stack. Gosto de falar para desenvolvedores de ter um full stack de UX. Fica bem complicado. Então, a gente acaba usando das consultorias mesmo. Na OLX também nós não temos, estamos trabalhando para estruturar, eu acho que tem um duplo chapéu aí, existe uma função de Product Marketing que eventualmente toca em algumas coisas da comunicação do produto, e aí eles tem uma bola dividida aí que a gente precisa definir, tá? Em que momento, até onde vai o manual da marca, até onde vai, né, enfim, a forma como você comunica dentro de um produto. Então, tem um ponto que a gente está definindo ainda, mas nós não temos o UX Writing dentro da nossa estrutura de design, tá? Legal. Para fechar agora, né, então uma pergunta aqui, que é como mostrar esse valor com pesquisas escondidas quando a empresa trabalha em projetos com clientes, projetos encabeçados pelo time de desenvolvimento e que a presença da área de UX é reativa, do tipo, faz um UX para mim? Tá. Cara, eu acho que a gente acabou respondendo mais ou menos assim. Mas eu acho que assim, começar, cara, então, bom, já que eu sou uma pessoa do UX, então capta o briefing, né? Então pega lá o projeto, desenha, cara, faz um teste de usabilidade rápido, né? Para você e mostra, evidencia isso. Talvez é o primeiro começo que a gente tem para mostrar essa eficiência da pesquisa. E aí, cara, caso teve sucesso, legal, muito bom, continua com o produto. Caso tenha erro, né? Pontua, né? E mostra, evidencia esses erros, né? Enfim, do que a interface, do que o produto está sendo projetado, e mostra como que você consegue resolver. Vamos fazer o seguinte, na próxima etapa, cara, mesma coisa, body shop que você está vendendo escopo fechado, né, cara, faz o seguinte, cara, me coloca aqui tantas horas que eu vou tirar daqui da prototipação, porque eu já tenho, né, várias libs que me aceleram aqui a prototipar, mas eu vou focar em 2 dias aqui para fazer uma pesquisa exploratória para ajudar a colocar o produto no caminho. Então, acho que é mostrar valor aos poucos, tá? Então, cara, pega um teste de habilidade rápido, cara, eu vou pegar meio-dia fazer. Já teve um projeto que nós não tínhamos tempo nenhum, o pessoal falou, a gente tem 3 dias para entregar um protótipo, a gente já sabe a ideia, vai chegar, então tá bom. O que nós fizemos? De manhã nós pegamos uma solução rapidamente e saímos dentro da empresa, claro, para usuários representativos, não eram usuários finais, esse é um ponto importante. A gente passou a tarde, né, validando rapidamente, conceitualmente aquela solução, e já logo de cara o pessoal captou, né? Então tinha desenvolvedores, o business owner daquele projeto, ele já viu que não fazia sentido aquela solução, então a gente usou o outro dia para redesenhar. Aí depois disso que aconteceu, a gente começou o projeto com a pesquisa e não mais com usabilidade. Então a gente conseguiu inverter, mas é encontrar esses hackzinhos no processo. Praticamente você fez um hackathon, né? Praticamente. Para conseguir entregar rápido. Mas assim, não é fácil mesmo quando a gente não tem esse suporte fazer esse trabalho. Nem sempre a gente consegue fazer, nem sempre a gente tem sucesso. Mas aí tentando, um pouco de tempo que a gente tem, o que a gente consegue encaixar e como é que a gente consegue mostrar da melhor forma. É um trabalho cansativo, não vou falar que não é cansativo, mas quando a gente consegue ver os resultados, a gente vê que compensa, assim. Então, vale a pena ir tentando fazer, arranja um tempinho diferente, um tempo fora para tira do budget mesmo final um pouco para poder trazer o pessoal para poder ajudar. Então, essas negociações, essas tentativas, elas acabam valendo a pena e a gente consegue trazendo valor para o negócio e enxergar que aquilo é importante. Pô, show de bola. Eu acho que a gente está conseguindo se ater legal aqui ao prazo também. Acho que a gente conseguiu passar por bastante coisa, responder bastante perguntas também do pessoal. Estou dando aquela passeada, colando o linkzinho do YouTube aqui no chat para a galera que quiser ver mais sobre o UX Research remoto. Então, né, fazer um jabazinho aqui. Mas dá para fazer remoto mesmo. É mais difícil com os médicos, mas ainda assim dá para fazer remoto. Então, bom, só quero agradecer a participação de vocês, a participação de todo mundo que ficou com a gente aqui até o fim, né? Pô, uma participação sempre, pessoal muito ativo no chat. Agradecer também ao pessoal do XDA de São Paulo pela oportunidade de estar aqui mediando, fazer esse crossover entre
diferentes capítulos, que eu acho que é uma coisa que a gente vai ver muito mais forte agora, né, nesse cenário online. E eu só tenho a agradecer. Obrigado a vocês, todo mundo que está aí acompanhando. E é isso aí. Então, pessoal, obrigado também pelo convite aí. Valeu acho que é sempre incrível discutir, trocar figurinhas, acho que conhecer, enfim, os desafios que a Carol está passando e trocar figurinha, porque é um baita aprendizado, então aprendi muito hoje. Bruno também, enfim, obrigado pelo convite aí, estou à disposição, acho que juntos a gente tem condição de elevar a maturidade das empresas do Brasil quando a gente fala em design. Então, acho que esse é o ponto importante, a gente tem que se unir cada vez mais e trabalhar para que isso aconteça. Então, obrigado aí, eu acho que o trabalho que o XDA faz, né, então todos os capítulos é algo que é fundamental para o desenvolvimento, né, da nossa carreira de design como um todo, né, então desde a promoção dos eventos, as discussões, né, e garantir que a gente tenha esse espaço aberto, né, para garantir que a gente tem pessoas que têm mais tempo, tem pessoas que estão começando agora, então isso é importante, e estimula o mercado, faz com que a gente consiga crescer e se apoiar cada vez mais. Pelo convite, a discussão foi incrível, assim, vieram perguntas diferentes até do que a gente já estava esperando, e é legal para poder ajudar mesmo, pessoal. Eu acho que, por mais que hoje a parte de UX já tenha avançado bem, tem muitas empresas que já usam a OLX, por exemplo, com uma estrutura super bacana, a gente ainda está tentando entrar no mercado, tentando mostrar valor mesmo. Eu acho que tem muita gente sofrendo ainda dentro de outras empresas, assim como eu com a Danone, para mostrar a importância mesmo do UX e o quanto isso faz diferença mesmo numa entrega de produto, né? Acho que a gente se ajudando, como o Gustavo disse, a gente consegue impulsionar e trazer cada vez mais benefícios para essa área e deixá-la cada vez maior.